Olá, mais uma vez bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Memórias da Pandemia, Experiências Escolares em Tempos de Covid-19. Esse podcast foi criado a partir de uma pesquisa de mestrado intitulada Desigualdades Educacionais Aprofundadas no Contexto da Pandemia de Covid-19, um estudo das vivências de estudantes de uma escola pública de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nele, estamos explorando como a pandemia amplificou as desigualdades sociais e educacionais, especialmente para os estudantes da Escola Ana Pessoa da Silva, escola estadual localizada na periferia de Belo Horizonte. Esse é o episódio de número 2. E vamos lá! Vamos lá? Segundo episódio do nosso podcast. Continuando na linha do episódio anterior, de como os estudantes avaliaram certos aspectos relacionados ao que foi posto para eles como opção, é importante trazer um registro de como qualificaram a atuação da escola. Ao serem confrontados sobre como a instituição poderia ter ajudado nas exigências do ensino remoto, as críticas eram muito associadas à falta de aulas online, ou a qualidade ou o tempo das aulas nas poucas vezes que elas ocorriam. Muitas críticas também às aulas disponibilizadas na televisão e à metodologia adotada aí pelo governo para disponibilizar essas aulas. Em alguns momentos, essa avaliação da escola foi bem antagônica. Alguns afirmaram que a escola deu um suporte incrível e outros destacaram que a escola poderia ter disponibilizado, por exemplo, material impresso, que era ofertado apenas para alguns alunos, não era para todos não. Vários estudantes falaram sobre a importância da escola no fornecimento, por exemplo, de cesta básica, kit merenda, e falaram como essas ações foram importantes para muitas famílias da comunidade em que moram. Entretanto, alguns alunos faziam afirmações de que a escola não tinha importância direta para eles ou para suas famílias. Isso indica as disparidades entre as famílias que vivenciaram a pandemia de diferentes formas. Algumas necessitando de mais suporte, por isso criticam a escola, porque sentiram falta desse suporte, e outros que não precisaram tanto desse suporte da escola. Então, por isso, acham que ela cumpriu bem o seu papel no contexto pandêmico. Esse é um cenário que demonstrou como que famílias de diferentes realidades financeiras tiveram experiências muito distintas, vamos dizer assim. As dificuldades para estudar remotamente parecem ter convergido para alguns pontos, como, por exemplo, a dificuldade na adaptação, que exigia certo grau de autonomia e compromisso dos estudantes, né? Então era mais difícil para eles aprender de forma autônoma, sem a presença de um professor ou sem estar na escola presencialmente. Parece que foi uma questão unânime isso entre os alunos, da falta de interação com os professores, né, como fator dificultador, pois eles encontravam dificuldades de concentrar-se sem a orientação dos docentes. Então, os estudantes, de forma recorrente, passaram a destacar que sentiram falta de explicações diretas dos professores ou outras formas de interação com eles, o que sugere que essa falta teve grande impacto na aprendizagem. Aí eu fiz uma entrevista que eu gostaria de comentar com vocês, que foi com a aluna Maria, que eu perguntei para ela assim: ô Maria, como era fazer as atividades se um professor está ali do lado? Aí eu vou ler a resposta dela. Ela fala assim, era meio difícil, era difícil. Eu desaprendi bastante, eu era inteligente. Eu desaprendi, porque tipo assim, com a escola, o professor ensinava. Já meu pai e minha mãe não tinham tempo para ficar me ensinando. Mas tipo assim, não tinha aula. Então, o trecho da entrevista prova como a falta de apoio direto dos professores teve um impacto negativo na aprendizagem e no desenvolvimento dos alunos. Quando a estudante Maria diz que eu fui inteligente, mas esqueci, isso deixa pistas de que a falta de confiança em suas próprias habilidades, ela tem essa falta de confiança, né? Demonstrando
que esse era um momento crucial para o desenvolvimento de habilidades e competências, mas que foi interrompido. E quando a entrevistada aponta que seus pais não tinham tempo para ensinar, fica demonstrada as dificuldades que muitas famílias enfrentavam ao tentar apoiar os seus filhos. Isso pode ser um reflexo das desigualdades no apoio, que reflete aí nesse apoio à aprendizagem em casa, né? Porque ela depende também de tempo e de recursos dos pais. Eu ouvi de alguns alunos que seus tutores não se preocuparam com suas vidas escolares, né? A verbalização disso faz destacar a importância do apoio familiar naquele momento. Como que era importante ter esse apoio familiar? E uma possível explicação para esse sentimento de que os responsáveis não apoiaram nos estudos é que realmente eles não apoiaram e ponto, né? Mas é preciso destacar que as exigências das famílias relacionadas ao acompanhamento dos estudos varia de acordo com o lugar dessas famílias dentro da realidade social ou da apropriação de capital cultural e econômico desses grupos familiares, né? As famílias mais empobrecidas, elas enfrentam dificuldades em apoiar seus filhos na trajetória de escolarização. Isso é fato. Muitas vezes pela falta de tempo e pela falta de recursos. Mas tem estudos que já demonstraram que mesmo pais com poucas posses materiais e financeiras investem de alguma forma, dentro das suas possibilidades, em capital cultural ao incentivar os estudos, ao incentivar o aluno a realizar as atividades escolares em casa, acompanhar o desenvolvimento dos filhos nas escolas. Mesmo de forma não intencional, as famílias então preparam seus filhos ao disseminar em casa valores morais, né, prover material básico para uso nas aulas, como o caderno, a caneta, o uniforme e outros. Assim, esse investimento se concretiza em práticas como orientar as crianças a manter a disciplina, respeitar professores. O envolvimento dessas famílias não se limita apenas a ter tempo e recursos, mas envolve também valores, expectativas e práticas culturais. Então, é importante eu destacar aqui que a família, sim, ela tem centralidade no processo educativo das crianças. Inclusive, tem um papel central aí na figura da mãe, que pode impactar ou positivamente ou negativamente a trajetória escolar, por exemplo, das crianças, porque o grau de escolarização dos demais membros da família impacta na conclusão do estudo. Tem estudiosos e pesquisadores que falam disso, que aí eu vou pedir para o podcast não ficar tão picotado, né? Para vocês recorrerem ao texto que está lá no repositório da UFMG, para vocês terem acesso a esses autores que eu coloquei na pesquisa, tá bom? Então, existem essas diferenças nos modos como as famílias responderam às demandas escolares no período do confinamento, pois as possibilidades de acompanhar a escolarização dos filhos não são as mesmas, né, em famílias de diferentes estratos sociais. As famílias de estratos mais elevados podem ter aproveitado o período de afastamento da Covid-19, por exemplo, para aumentar o capital cultural, as habilidades sociais e a educação dos seus filhos em atividades coordenadas, como, por exemplo, uma aula de luto, uma aula de balé, de taekwondo, comprar livros para esses alunos lerem, né, durante o confinamento, atividades culturais, né? Então, mesmo durante o lockdown, essas famílias, em algum nível, conseguiram prover o desenvolvimento de muitas habilidades necessárias para os seus filhos na vida adulta, ao contrário das famílias mais empobrecidas, o que pode ter aumentado o distanciamento entre essas famílias. Tem um texto da Maria Alice Nogueira que chama Família e Escola na Contemporaneidade, Meandros de uma Relação. Nesse texto, a Maria Alice Nogueira discute como as políticas educacionais brasileiras estão acompanhando uma tendência dos Estados Unidos e outros países ocidentais de adotar políticas de fomento à cooperação entre família e escola. E essa tendência é influenciada por pesquisas que vêm sendo feitas que associam o sucesso escolar
a participação da família. Mas Nogueira, a Maria Alice, ela salienta que esses estudos ainda não fornecem evidências assim, conclusivas sobre a relação direta entre o envolvimento das famílias e o desenvolvimento escolar. Mas essa tendência de incentivar a participação da família na vida escolar, dos que estão sob seus cuidados, para a autora, tem relação com transformações do papel da família e da escola, dentro da lógica econômica e produtiva. Alguns fatores, como, por exemplo, a proibição do trabalho infantil, a escolarização obrigatória, o surgimento de sistemas de seguridade social, né, contribuem para que os filhos deixem de representar para os pais uma perspectiva de aumento da renda, ou seja, de auxiliar no trabalho, né, e esses pais passam a investir na escolarização dessas crianças. E então, partindo dessas complexidades aqui apresentadas, né, nessa discussão aqui, nós não devemos tomar essa premissa de que a participação das famílias na escola é algo inquestionável, o que é livre de armadilhas, né? Essa participação pode infiltrar na escola, por exemplo, a imposição de valores e preferências de cunho ideológico, que rompem com os valores de respeito à diversidade, à laicidade, à pluralidade, né? E tem também o cerceamento do trabalho docente, que já é uma realidade no nosso país, né? Essa forma de participação familiar na escola muitas vezes pode inibir ou desestimular métodos pedagógicos e abordagem de temas que são considerados tabus por alas extremistas da sociedade. Dessa forma, o maior protagonismo das famílias na escola pode criar tensões, ou pode ser instrumentalizada pelo poder político e pelo poder econômico para o estabelecimento de uma educação que se enquadre em suas necessidades de produção e de manutenção de poder. Então, eu vou destacar aqui que a educação escolar, na fase do isolamento social, foi marcada por contradições, com aspectos positivos e negativos. Era perceptível que poucas famílias, as poucas que se fizeram presentes e se mostraram engajadas nas atividades escolares, né, foram poucas famílias. E algumas proporcionaram suporte emocional e auxílio nas atividades escolares, e o que refletiu em menos prejuízos para os seus filhos, né? Enquanto outras famílias não foram encontradas com suas crianças e amargaram prejuízos. Também, durante a pandemia, foi observado uma tendência que havia dos professores culpar os familiares, né, por causa do fracasso do ensino durante a pandemia. E do outro lado, tinha os familiares que culpavam os professores pelos problemas enfrentados, né? E tudo isso reafirmou, né, uma insatisfação dos professores com a comunicação junto à família, né? Indicando que tanto os professores quanto famílias estavam sobrecarregados, né? Tanto pela falta de habilidade dos pais com as demandas escolares, né? A falta de acesso às tecnologias e questões emocionais, e tanto por essas questões que também os professores enfrentavam, né? Então, embora a escola tenha sido elogiada pela distribuição de kit merenda, entrega de material impresso em casa, né, para alguns alunos mais vulneráveis, né, e outras ações nessa dimensão da assistência social, tiveram muitas poucas críticas relacionadas aí à dimensão de como o ensino era conduzido. Então as críticas se concentravam mais nessas questões estruturais aí. Foi alta a frequência de professores e familiares que não receberam informações e instruções sobre como proceder nesse novo formato de ensino remoto, né? E é preciso destacar também que alguns estudantes, durante esse período, né, avaliaram a escola no ensino remoto como sendo importante para aprender, para exercitar a mente, para evoluir na sociedade. Mas tiveram estudantes que não viram valor significativo na educação remota. E é interessante associar essas diferentes percepções, porque elas são reflexos de diferentes experiências
com o estudo remoto, devido à diferença dos recursos disponíveis em cada família e bem como a forma como cada uma lidou com o fenômeno e como essas famílias foram afetadas de forma diferente por esse fenômeno, né? Quase sempre, durante a pesquisa, quando eu incentivei os alunos a falarem sobre a preferência entre o ensino presencial e o ensino remoto, vi uma tendência da maior parte dos alunos perceberem o ensino presencial como mais eficaz. A maioria das afirmações era de que, das informações, né, das afirmações, era de que não aprenderam muito em casa, ou que o aprendizado em casa foi muito complicado. E isso destaca a importância do ambiente escolar para o processo de aprendizagem. Todavia, ficou evidente as diferentes percepções sobre a eficácia dessa modalidade, né? As falas e escritos, ora expressam alegria pelo retorno das aulas presenciais, ora destacam como essa fase também evoca sentimentos ruins. As opiniões dos alunos tendem a divergir nesse sentido. Essa divergência também foi sentida em todas as turmas onde eu tive a oportunidade de entrar no processo aí de retorno às aulas presenciais. A impressão que eu tenho é que, ao fazer considerações sobre a eficiência do ensino remoto, alguns estudantes não avaliam objetivamente a qualidade do ensino, mas sim o apreço que esse estudante tem ou não pelas aulas presenciais e tudo que elas implicam em suas vidas, né? E, em função disso, alguns estudantes expressaram preferência por continuar com as aulas remotas por causa de um sentimento de desobrigação com o espaço físico da escola, que não é considerado tão atraente, e outras vezes porque entenderam que aprender remotamente é mais benéfico. E essa percepção positiva, então, do ensino remoto, relacionada à desobrigação de estar no espaço físico na escola, pode estar ligada às questões apresentadas pelo Juarez Dairel. Ele tem textos que falam sobre isso, que vocês quiserem também ter acesso assim, de forma mais aprofundada, vai lá no texto da pesquisa, né, na dissertação, que vocês vão ter acesso. O Juarez, ele traz ao centro das discussões uma possível perda de relevância das escolas diante de outras dimensões da vida dos sujeitos da escola. Então a escola, de acordo com o autor, passa a ser vista como um lugar desinteressante e burocrático e necessário apenas para obtenção de diplomas. Se de um lado nós temos famílias com suas próprias perspectivas e expectativas sobre as instituições públicas de ensino, por outro lado temos os próprios estudantes que se relacionam de forma contraditória com a escola. A escola é percebida e ressignificada pelos seus sujeitos para além do seu sentido legítimo. Muitas vezes tem papel ambíguo para o aluno, sendo vista em grande parte das vezes como lugar de socialização e como lugar de lazer. Isso me surpreendeu muito, porque quando eu incentivei os alunos a falarem, né, sobre os possíveis prejuízos que o isolamento social trouxe para a aprendizagem, parece que eles não se dão conta do quanto foram prejudicados. Geralmente, identificavam perdas relacionadas ao campo das interações, né? Mesmo que também tenham prejuízos pedagógicos, eles só conseguem perceber isso quando são levados a pensar nos recintos escolares como um lugar mais amplo, como espaço de socialização e lazer, por exemplo. Sempre que lembram da escola, remetem à falta que sentiam dos vínculos criados nela, né? Aí eu vou trazer mais uma vez as reflexões do Dairel, né? Que ele entendeu que os sujeitos da educação pública apresentam uma visão de escola que vai além do seu papel tradicional, como local de aprendizagem e consolidação de habilidades e competências do currículo formal. Para ele, o cotidiano escolar é um espaço complexo de interações, com demarcações de identidades e estilos, visíveis na formação dos mais diferentes grupos, que nem sempre coincide com aqueles que os jovens formam fora dela. Então, para eles, a escola parece representar um lugar de lazer, expressão e convivência. Então, para o aluno, a escola parece ser visto um lugar agradável e desejável de estar só quando ele pensa nela como um espaço de socialização
e de lazer. Entre os estudantes mais novos, por exemplo, os que estavam no 7º ano, parece predominar essa percepção de que a escola é um lugar de relações diversas, né? Assim como ela deve ser mesmo, né? E eles conseguem entender que com a pandemia tiveram perdas nesse sentido. Mas na perspectiva dos discentes, essa visão da escola como espaço de sociabilidade supera das perdas nos âmbitos das habilidades e competências, principalmente dos alunos do ensino fundamental 2, que parecem não ter conseguido assimilar que elas ocorreram. Por isso eles tendem a associar os prejuízos que tiveram principalmente a essas dimensões, que não são do aprender os conteúdos escolares. Aí, no próximo episódio, nós vamos aprofundar mais nessa questão de como os estudantes sentiram falta, a falta que eles sentiram da escola. Eu aguardo vocês no próximo episódio, porque as discussões lá estão muito interessantes também, tá bom? Grande abraço, pessoal, até o próximo.